Olá, senhoras e senhores, aqui é o Lucas do Sonar Traders e esse é o nosso estudo semanal com estudos dos principais pares de moedas da semana do dia 29 de abril de 2019, a última semana de abril. Vale lembrar que as informações aqui apresentadas elas servem a propósitos educacionais e elas não devem ser consideradas como influenciadoras no processo de tomada de decisão. Então vamos lá. No gráfico diário do par euro-USD, o euro contra o dólar americano, eu vou fazer algumas marcações, principalmente referente à máxima dos últimos 2 dias, ou seja, a máxima do dia 26 de abril, que é mais ou menos na região do 1.11721, e a mínima desse mesmo dia, no 1.11106, representando pontos de importância de resistência e suporte para as negociações de operações menores dentro da semana. Ele tem uma resistência bastante forte na região do 1.12189 e o suporte que a gente vê nele é justamente essa mínima que eu marquei. Se a gente for para o gráfico de 1 hora, a gente consegue ver que ele fez uma queda bem acentuada. Eu costumo apagar e fazer os desenhos todos de novo, mas só para ressaltar do último estudo que a gente fez, justamente citando essa bandeira de baixa aqui. Ele fez o movimento inteiro da bandeira e justamente a região que ele dá uma consolidada é bem próximo desse alvo da bandeira. Os próximos movimentos que a gente consegue enxergar é que ele fez um rompimento para baixo, porém sempre existe a possibilidade de ser um falso rompimento, porque ele já vem fazendo uma linha de tendência de alta aqui. Eu só peço atenção à formação desse topo duplo que ele faz aqui. Quais são os possíveis cenários que a gente enxerga para o par? Como ele fez um rompimento para baixo, ele pode ter feito um falso rompimento, e aí justamente durante a semana ele ter feito essa mínima aqui e continuar o movimento de alta dele até vir testar as próximas resistências marcadas. Outro cenário que a gente pode enxergar é do rompimento ter sido um rompimento verdadeiro no gráfico diário, e isso aqui, na verdade, ser só um pullback de um movimento maior, ou ainda o início de um pullback de um movimento maior. Ele vem, fez a mínima, provavelmente testando alguma máxima aqui, né, em consenso com o outro cenário, porém, para ele vir continuar fazendo o movimento dele de queda. Agora, no SDJPY, no gráfico diário, a gente consegue enxergar algumas resistências e suportes, principalmente uma resistência aqui na região do 112,095 e um suporte na região do 111,340 para negociações dentro do dia, no intraday de operações curtas. Também consigo enxergar uma LTA aqui, porém eu peço muita atenção porque o par ele vem se consolidando há muito tempo nesse sentido. Trazendo um pouco da análise fundamentalista para o par, é importante lembrar que o Japão está vivenciando um dos maiores feriados que ele já teve desde a Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Golden Week, e que, se não me engano, o feriado vai durar até o dia 5 de maio. Então, a liquidez desse par ele fica menor, os movimentos ficam mais bruscos e por isso que a gente vai ter alguma indefinição dentro dele. Tá? No gráfico de 1 hora, a gente consegue enxergar essa consolidação de uma forma mais clara, então não tem muito o que se fazer, a não ser prestar atenção até ele sair aqui dessa região do 111,535 e a região do 112,095. No GBP/USD, eu ressalto, dentro do gráfico diário, a região de mínimas aqui dos últimos 3 dias, justamente no 1.28754, e regiões de máxima aqui, próximo da região do 1.29484 para negociações dentro do intraday. Em um espectro de tempo maior, a gente consegue ver que o GBP/USD ele vinha fazendo uma tendência de alta, ele veio fazendo uma LTA, fez um fundo mais baixo, um topo mais baixo que o anterior aqui, ele fez um topo duplo aqui, depois ele vem e faz um outro topo mais baixo e inicia o rompimento. Se a gente for traçar um Fibonacci desse rompimento aqui, conseguimos enxergar regiões de 50% e 68% de Fibonacci, 61,8% de Fibonacci no 1.29029 e no 1.27912 como regiões de atenção. Ele justamente está vindo para essa região dos 50% de Fibonacci, ele já está caminhando uns 2, 3 dias aqui, e ele abriu, apesar de ter aberto a semana em queda, ele não saiu dessa região. Se a gente for para H1, apesar desse tanto de linhas aqui,
ele vem apresentando a queda, como a gente já viu, característica do rompimento, com essa linha ser traçada. Se a gente for pegar de um topo maior aqui um pouco, ele abriu a semana fazendo um toque nessa LTB e continuou na queda, não teve um rompimento por enquanto. Então, o que se é esperado desse par é justamente ele continuar esse movimento de queda. O que pode frear isso é o suporte nos 50% de Fibonacci. Então, para os possíveis cenários que a gente pode enxergar aqui, essa queda ter sido um rompimento falso, ele segurar na região dos 50% e continuar subindo, voltando ali para a tendência de alta que ele vinha fazendo no gráfico diário, ou ele se manter igual está acontecendo já na abertura da semana. Ele fez aqui uma queda, voltou, tocou nessa LTB, se manteve na LTB e para continuar a queda. Porém, a gente só pode falar que essa queda é de fato significativa no sentido para os próximos dias, caso ele venha a romper essa região de 50% e depois a região de 61,8% de Fibonacci. Esses foram nossos estudos semanais. Muito obrigado e bom trades a todos.